Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vai ser o primeiro dia, aqui no capítulo 17, que nós vamos começar a falar sobre a vida deste grande profeta Elias, isso mesmo. Nós vamos aprender com a ousadia, né, com a fidelidade deste homem. Olha só, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha que ousado, não é? E veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: retira-te daqui, Elias, e vai para o lado oriental. Estende-se junto às torrentes do Querite, fronteira com o Jordão. Beberás das torrentes que ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustente. Olha que coisa mais linda, não é? Nós podemos ver um homem que estava, né, diante do Senhor e tinha ousadia de falar conforme a minha palavra, porque ele sabia que a palavra dele era autenticada pelo próprio Deus. E em resposta a isso, a essa ousadia dele, nós podemos ver que o próprio Deus providencia o sustento deste homem. E aí ele vai lá, ele vai fazer segundo a palavra do Senhor, ele vai se retirar daquele lugar e vai habitar junto às correntes do Teribe, que era a fronteira com o Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Imagina o sabor desses alimentos. Pois é, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia a água diretamente das torrentes. Mas, passado o dia, aquelas torrentes secaram. A profecia não era que não haveria mais chuva? Pois é, as correntes das águas. E aí, nós vamos ver que a palavra de Deus veio a ele dizendo: dispõe-te, vai a Serepta. Em outras versões, Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Que coisa mais linda, não é? Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço-te, uma vasilha com água para eu beber. Aquele lugar estava em meio a uma seca, sofrendo, né, a seca muito forte, porque Deus tinha dito que nem orvalho teria. Então a água era algo muito precioso naquela região. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho comê-lo. E então morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela, a sua casa por muitos dias.
Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, de uma doença que se agravou tanto que ele morreu. Então disse Elias, que fiz? Então vai dizer ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e mataste o meu filho? E ele lhe disse, dai-me o teu filho. Ele tomou ele nos braços, levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor Deus e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, quem tem me hospedado, afligiste matando o seu filho? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele novamente. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e lhe deu a sua mãe. Ela disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que testemunho, não é? Elias vai se apresentar diante de Acabe. Pois é, a seca está terrível. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque te darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Lembra? Capital do Reino Norte. Logo, Samaria era da tribo do Reino Norte, Israel. Partiu Elias, apresentou-se a Acabe e a fome era extrema. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas de Deus, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 o escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra, todas as fontes de água, em todos os vales, pode ser que achemos uma erva para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas, e não percamos todos os animais. Repartiram para si a terra para percorrer. Acabe foi a parte por um caminho, Obadias ficou sozinho pelo outro caminho. Então Obadias, já de caminho, eis que quem ele vê? Elias, que veio se encontrar com ele. Obadias reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? E respondeu ele, sou eu. Vai e dize ao teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que pequei, para que me entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandou homens à tua procura, dizendo ele, aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação de que não haviam te achado. Agora tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias. Poderá ser que apartando-tu de mim, o Espírito de Deus te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as boas novas a Acabe, não te achando, ele me mata. Eu, contudo, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água, e agora tu me dizes, vai, e dizes ao teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. E disse Elias, tão certo como vive o Senhor, Deus dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, diz, és tu perturbador de Israel, Elias? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai
porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos deuses dos Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 soldados de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. E aí Elias e os profetas de Baal vão ter aquele momento no Monte Carmelo. Aquele momento no Monte Carmelo. Você já conhece, não é? Isso é um dos textos mais conhecidos, né? Muito pregado por muitos pastores, muitos pregadores falam a respeito desse momento. Ou seja, todos se ajuntam, né? E aí nós vamos ver que é o momento, né, deles invocarem ao nome de Baal, né? E aí nós vamos ver que toda a história, ajuntou-se os profetas no Monte Carmelo, e aí Elias se chegou a todo o povo e disse a eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu. Então disse Elias: só eu fiquei dos profetas do Senhor? E os profetas de Baal são 450 homens? Deixe-nos, pois, 2 novilhos, e escolha eles um para si, e dividam-o em pedaços e ponha sobre a lenha. Porém, não lhe meta fogo, e eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai ao nome do vosso Deus, e eu invocarei ao nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este é o Deus. E todo Israel respondeu: essa é uma boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós outros os novilhos e preparai. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, de manhã até o meio-dia. Ah, Baal, responde-nos, faze-nos ainda ouvir a tua voz, responde. Eles já estavam manquejando, se movimentavam ao redor desse altar que eles tinham feito. Ao meio-dia, Elias já estava zombando deles, dizendo: clama mais alto, vocês falem mais alto, porque o Deus de vocês talvez esteja meditando ou atendendo outras necessidades. Pode ser que ele esteja até de viagem? Pois é. E se ele estiver dormindo, clamem mais alto que ele vai despertar. E, clamando ele em alta voz, se retalhavam com facas, lancetas. Ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares que oferecessem, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, fez um rego em volta do altar, como o semear de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaço e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei uma segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram. Desta maneira a água corria ao redor do altar. Ele também encheu de água o rego. No devido tempo, para apresentar oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel. Em algumas versões está Jacó. Fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água, que estava até mesmo no rego.
E, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e ali se encurvou sobre a terra e meteu o rosto sobre os joelhos, ou seja, aquela posição, né, de humilhação, de contrição diante de Deus. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e disse: não há nada. Então ele disse: volta. E assim 7 vezes. Na 7ª vez, olha a persistência, a certeza desse profeta. E na 7ª vez, ele se levantou e uma nuvem pequena na palma de um homem. Então ele disse: sobe, diz Acabe, aparelha os teus carros e desce, porque a chuva não te detenha. Dentro de pouco os céus se enegreceram com a nuvem e a chuva, e o vento caiu, e a chuva caiu, e Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer: faze-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer com a tua vida o que tu fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto no caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e disse: levanta e come, Elias. Ele olhou e viu à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. A exaustão do profeta era grande. Grande batalha espiritual foi travada aqui em Israel pelo profeta Elias. Voltou 2ª vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, que é o monte de Deus. Que coisa mais linda, né? Ali ele entra numa caverna onde ele passa a noite e veio a palavra de Deus dizendo: o que fazes aqui, Elias? Elias diz: eu tenho sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Parece que só fiquei eu e procura agora me tirar a vida. E disse o Senhor: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor com uma grande e forte vento que fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois passou o terremoto, fogo, e o Senhor também não estava no terremoto. Ouvindo, né? Depois disso, houve um ciclo tranquilo, uma brisa suave. Ouvindo Elias, isso envolveu o seu rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso. Ele vai repetir novamente, né? E parece, Deus, que só ficou eu, né? Todos os profetas foram mortos. E disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando chegar lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Jeú,
filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Sebate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E aí nós vamos ver logo aqui a aparição, né, do segundo maior profeta que nós vamos ter aqui, né, no livro aqui de Reis, no Antigo Testamento, homens ousados, né, que vai ser agora o sucessor deste profeta Elias, nada mais, nada menos que Eliseu, que terá sobre ele porção dobrada do Espírito. Partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate. Sabe o que ele estava fazendo? Lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou sobre ele o manto e ele deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Olha que coisa linda, gente. Respondeu ele: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de boi, o imolou, e com os aparelhos do boi cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E diante do testemunho deste profeta, chamado Elias, nós podemos ver, Senhor, quão grande é a Tua fidelidade para aqueles que se comprometem contigo. Ensina-nos, Senhor, a ter o coração voltado a Ti, não temermos o homem nem as coisas da terra, mas em todo tempo os nossos olhos estejam postos no Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.